Vestibular URI 2020, segunda edição. Ingresso via nota do Enem ou prova agendada. Inscrições abertas. uricer.edu.br/vestibular. Vestibular URI, segunda edição. Experiências que diferenciam. Pós-graduação URI Erechim. Posicione-se. Seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. A evolução começa pelo conhecimento. Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária. E o programa de hoje apresenta uma temática que vem sendo analisada há centenas, se não milhares de anos. É a teoria da evolução, explorada por escritores, cineastas e principalmente por estudiosos e pesquisadores. E é com um deles que nós vamos falar sobre isso, o professor Rodrigo Fornel, do Departamento de Ciências Biológicas da nossa universidade. Ele foi convidado, inclusive, para a segunda edição do Roda Viva da Agri, realizado pela Agridoce Livraria e Sebo de Erechim. Foram mais de 3 horas respondendo dúvidas e questionamentos do público. Bem-vindo, então, ao nosso programa agora, professor Rodrigo. Passam os anos e a teoria da evolução volta a ser apresentada. Esse é o tipo de assunto que não fica velho nunca, né, professor? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Evolução biológica é uma ideia, né? Muito mais que uma ideia, a gente chama de fato científico, né? Mas é uma ideia bastante, como é que eu vou dizer, que permeia, né, pelo imaginário já há muito tempo da nossa espécie, né? A gente já vem tentando explicar por que existe essa diversidade de formas de vida, né? Por que existem tantas espécies, né? Como é que a gente pode ter organismos tão pequenos e tão grandes, né, ocupando os diferentes ambientes? Então é uma temática assim que é bastante antiga, vamos dizer assim, nesse maravilhamento pela natureza, mas ele começa a ter um caráter mais científico assim há uns 160 anos atrás, assim, né, que a gente tem uma obra do Darwin, né, que foi publicada em novembro de 1859, que é o tal da Origem das Espécies, que o nome na verdade é bem mais longo, né? É a Origem das Espécies por meio da seleção natural e pela prevalência das raças na luta pela vida. É um nome bem longo, mas para resumir a gente chama a Origem das Espécies. Já tinham pensadores antes de Darwin, né, falando sobre por que existia essa variação nos seres vivos, mas é a partir de Darwin ali que a gente tem uma ideia um pouquinho mais focada no âmbito científico, né? A gente já tinha algumas ideias que eram mais baseadas em observações do que em testes ou experimentos propriamente ditos. Então a gente tem uma obra bem importante que é um ano antes ainda do livro do Darwin, que é um trabalho em conjunto do Darwin com outro britânico que é o Wallace. Então esses dois britânicos acabaram escrevendo um artigo em conjunto falando da ideia de seleção natural que abriu esse caminho para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor do que é a evolução, mas sem dúvida é uma temática, né, que a gente continua explorando até hoje, assim, né? A gente tem cientistas do mundo inteiro hoje explorando, né, verificando, né, linhas mais detalhadas. A gente já entende bem como acontece esse fenômeno, né? A gente já tem um bom entendimento desde os anos 40, né, um bom entendimento sobre as principais forças ligadas ao processo de evolução orgânica, mas a gente tem as ideias então de seleção natural lá em 1858, 1859, aí a gente tem a ideia da genética vindo ali na virada do século XIX para o século XX, em que tem esse boom, né, da biologia molecular, de você conseguir explicar fenômenos biológicos através de coisas muito pequenininhas, que hoje a gente chama de DNA, né, algo bem mais no dia a dia, assim, mas foi com a ideia de juntar, né, a seleção natural com as ideias de biologia molecular, que a gente começou a entender de fato como funciona esse processo evolutivo, né, como é que levou essa diversidade toda de vida, né, e não só a vida que existe hoje, mas a que se extinguiu também, né? Então, como é que a gente explica dinossauros, né? Como é que a gente explica que existiu trilobitas, né, outras formas de vida no passado e que hoje não existem mais, né? Então, por que não existe mais? Bom, apesar que um dinossauro hoje causaria alguma revolução, sim, aí, né? A gente costuma dividir os dinossauros em dinossauros avianos e não avianos, né? Porque as aves modernas são um contínuo dos dinossauros, né? Então, de certa forma, os dinossauros estão entre nós, mas hoje eles têm penas e são menorzinhos, né? Não que não existisse dinossauros com penas, mas isso a gente pode desenvolver depois. A ideia da extinção é um processo que faz parte do processo evolutivo, né? Então, a origem de novas espécies geralmente acaba suplantando espécies que existiam antes. Então, uma das ideias que a gente tem é que as espécies são transitórias, que elas não duram para sempre. A gente pode até fazer um contínuo de reprodução entre formas de vida de hoje com formas do passado, mas a ideia é essa, que elas vão se substituindo. Elas vão se transformando no tempo e substituindo. Tudo bem, tem algumas espécies que são muito parecidas com espécies antigas. Evoluiu, né?
E continuamos evoluindo, essa é a parte mais interessante, né? A gente continua nesse processo evolutivo. Então, pensar em extinções tem ligação com o processo de diversificação de espécies. E as grandes extinções, né? A gente fala das extinções em massa, inclusive os dinossauros não avianos foram um grupo que foi extinto numa dessas, há 66 milhões de anos atrás, né? Então não foi logo ali ou ontem, né? Então, extinções são parte desse pacote do processo de evolução, né? Mas essas grandes extinções em massa geralmente têm a ver com grandes mudanças climáticas, né? Algum tipo de grande catástrofe numa escala global que acaba levando ao declínio de várias espécies, né? Não é só um grupo ou outro, mas sim várias espécies que acabam declinando até a sua extinção total, né? Ou seja, que não sobrou mais nenhum descendente ou poucos descendentes para contar a história, vamos dizer assim, né? Falasse de dinossauros, por que eles são mais estudados, se eu estou correto? É porque eles eram grandes e deixaram rastros por aí? As duas afirmações têm relação. Bom, dinossauros fazem parte do nosso imaginário já há bastante tempo. E uma das questões que chama muita atenção é justamente o tamanho, né? Mas existiam dinossauros muito pequenos também. Às vezes a gente negligencia os pequenos em prol do que incrível o tamanho e tal, que chama a atenção. Mas tem esse aspecto muito popular, é muito da cultura popular isso, né? Então, sim, acaba criando esse apelo, né, pelo tamanho, pelo período em que viveram, pareciam ser os senhores da Terra durante um bom período, né? Mas que acabaram sendo extintos. E, para nossa sorte, né, a gente consegue ver registro disso nos fósseis. Então, para nossa sorte, por mais que seja fragmentado, por mais que seja muito raro o processo de fossilização, a gente tem boas informações do como foi a vida no passado, né? E um grupo que é muito fascinante, né, sem dúvida, são os dinossauros, né? Eles já foram extintos há muito tempo, mas deixaram as suas marcas na rocha, né, quanto a como eles eram, o tamanho que tinham, né? Então a gente tem algumas ideias interessantes de quão diverso era o grupo, de quão bem sucedido eles foram durante um bom período, né? Se a gente parar para pensar, dinossauros dominaram a Terra entre 220 milhões de anos atrás até 66 milhões de anos atrás, ou seja, uns 150 milhões de anos a gente tinha dinossauros ocupando a Terra. Não as mesmas espécies, né? Elas foram evoluindo também ao longo do tempo, mas esse grupo inteiro acabou meio que dominando a Terra, né? E vários ambientes, né? Tinha dinossauro que fazia quase que de tudo, né? Tinha herbívoros, carnívoros, grandes, pequenos, né? A gente tinha uma diversidade muito grande, né? Eu acho que isso que chama muito a atenção do público até hoje, né? Se a gente vai nos grandes museus, né? Sempre a sensação que chama mais atenção, principalmente das crianças, né? São aqueles esqueletos, fósseis de dinossauro, ou réplicas de fósseis, né? Então, é uma parte que puxa o nosso imaginário de uma maneira muito forte, assim. O nosso museu não tem nenhum passado a respeito disso, porque eles não, essa bicharada toda não passou. Bom, a gente tem, no nosso museu aqui da URI, a gente tem algumas réplicas de alguns grupos fósseis, mas não de dinossauros. A gente tem, por exemplo, ali um tecodonte, que é um parente dos crocodilos, que viveu na época dos dinossauros, às vezes até um pouco antes, naquela faixa de tempo. Mas aqui na região é muito raro a gente ter fósseis desse período, justamente por conta do tipo de solo, né? A gente tem rocha sedimentar, onde a gente vai encontrar a maior parte dos fósseis, e a região, principalmente a metade norte aqui do estado, a gente encontra logo abaixo, né, da camada de solo, a gente tem muitas rochas de origem vulcânica, né, que é um tipo de situação que não armazena fósseis. No entanto, a faixa central aqui do estado, né, pega ali Santa Maria, pega ali a região de Mata, a região de São Pedro do Sul até Cachoeira do Sul. É uma região que vocês visitam muito, né? Sim, que a gente, durante o curso de Ciências Biológicas, geralmente a gente consegue associar com a disciplina de paleontologia. Eu não sou paleontólogo de formação, né, mas acabo trabalhando com a disciplina por ter esse gosto já desde criança e por ter algumas disciplinas que eu fiz durante o mestrado e doutorado tinham uma relação com isso. Mas é muito interessante chegar lá e ver peças petrificadas, sim, árvores. Sim, troncos, né, lenhos fósseis gigantescos, né? Alguns indivíduos ali chegam a mais de 10 metros de comprimento, né? Imagina um tronco de uma conífera, né, de um pinheiro, que viveu o que é 220 milhões de anos atrás, né, que foi preservado quanto ao formato, ao tamanho, né? Então a gente consegue ter muita informação, mesmo toda a madeira sendo substituída, que a gente chama de petrificação, né, que a gente teria um processo de silificação, né, que cada pequeno orifício da madeira foi sendo substituído pela água que percolava, né, e aí foi sendo substituído por pequenos minerais e aquilo foi sendo transformado, substituído, melhor dizer, né, por pequenos minerais que estavam diluídos na água, que foram, né, soterrados, aquela floresta inteira. E hoje a gente tem um registro fóssil sem preço aqui na América do Sul, que é esse de Mata, né? O município de Mata, bom, você caminha por lá, as praças, né, os canteiros das cidades, geralmente tem esses fósseis como um ornamento, né, um negócio assim de... Acabou virando uma atração turística, né? O principal apelo da cidade talvez seja esse, né? E a presença de estudiosos como vocês, sim, como os alunos sim, também que várias universidades acabam levando os alunos para lá, então tem uma rota não só turística, mas também de divulgação científica, né? Também tem esse papel de mostrar a importância disso, de aquilo é um legado de uma história muito mais antiga do que a história escrita, né? Que nós humanos a gente fala em história como uma ciência escrita, mas ali a gente está falando da pré-história, né? De algo muito
anterior a nós estarmos aqui, né? E hoje conversando a gente já tem formas de vida ocupando o planeta, vivendo, lutando para sobreviver, coisas que a gente vê até hoje, só que num outro cenário, né? Nesse encontro aqui da Livraria Agridoce surgiram vários questionamentos. E a pergunta que todo mundo se faz e se discute já há muito tempo: afinal de contas, a gente já foi macaco um dia? Essa é uma pergunta muito boa, né? Ela dá para pensar em responder de diferentes maneiras, né? Quanto à pergunta se nós humanos viemos dos macacos, se é sim ou não, em primeiro ponto a entender é que a gente não é descendente de nenhum macaco atual. Todas as espécies de macaco que ocorrem hoje, né, são também descendentes de outras formas pretéritas, né, de outras formas que vieram antes de nós. Então, não, nós não somos descendentes de uma forma que vive hoje. No entanto, se a gente parar para pensar em todas as informações que a gente tem de embriologia, de anatomia comparada e principalmente de biologia molecular, nos levam a uma ideia de que nós e os chimpanzés modernos, por exemplo, temos uma forma, né, uma população ancestral comum há uns 6 ou 7 milhões de anos atrás. Então, há 6 ou 7 milhões de anos atrás, a gente tem na África uma população de pequenos primatas que acabou dando origem a duas linhagens diferentes, né? Uma que acabou diversificando em várias formas de vida, que hoje é representada por chimpanzé e por bonobo, que é uma espécie irmã do chimpanzé moderno, e uma outra linhagem que diversificou em vários grupos, de australopitecos, passando por parântropos, até chegar no gênero Homo, que teve várias espécies, e que hoje só sobrou uma, que somos nós, Homo sapiens. Então, respondendo a pergunta de maneira mais direta, né, não, a gente não é descendente de nenhuma forma atual de macaco, mas a gente tem uma forma de primata ancestral comum, que se estivesse viva hoje, se a gente pudesse contemplar essa criatura, pareceria muito com um macaco, sim. É por isso que se diz que nós temos algum sangue africano ainda? Total, total. Eu gosto de pensar que todos nós somos descendentes de africanos, né? Porque a ideia toda do registro fóssil e os marcadores moleculares apontam que nossa origem é no continente africano. Então todos nós temos descendência a partir do continente africano, que, claro, foi se espalhando pelo mundo, né? E foi mudando, foi se transformando ao longo do tempo, né? Então, sim, todos nós somos afrodescendentes de alguma maneira, né? Todos nós temos uns 2 pés no continente africano. A gente só acabou se deslocando, mas nosso ponto de origem é o continente africano. E por que a inteligência às vezes é tão diversificada e diferente de continentes? É também uma evolução, sim. Não é? Um ponto que a gente acaba observando, né, é que outra questão dessa da evolução do macaco é porque os macacos modernos não são inteligentes como a gente, né? É que nem sempre a inteligência é algo premiado pela seleção natural, né? A gente tem que voltar um pouquinho de que a palavrinha evolução, por mais que ela nos dê a tendência de imaginar progresso, em termos de evolução biológica, ela não significa progresso, ela significa apenas sobreviver e reproduzir. Então, se você tem características que te permitam durar mais tempo ou ter mais filhos, essa é uma característica que é premiada. Então, nem sempre a evolução é algo que é premiado, porque um cérebro desse tamanho que nós humanos temos hoje gasta muita energia. Então, tem uma compensação, né, do quanto vale a pena ter um cérebro desse tamanho e quanto que ele te traz de retorno. Então, é meio raro isso de várias espécies evoluírem para um nível de consciência que a gente tem hoje. Então, por isso que a gente tem várias espécies que resolvem o problema de sobreviver e reproduzir de outras maneiras, né? A gente tem insetos, né, às vezes muito pequenos, que conseguem muito bem usar seu ambiente, encontrar parceiros para reproduzir e estão muito bem obrigados. Não precisam mandar satélites para o espaço, escrever poesia, não precisam disso, né? Então é um negócio meio raro, né, evoluir para inteligência. Já a distribuição ao longo dos continentes, hoje a gente vê que nós humanos, a ideia de raças, né, isso funciona muito bem em sociologia e questões ligadas a questões de etnias. Mas em termos de evolução biológica, hoje a gente fala que caiu por terra já, que a gente é tão parecido, né, entre qualquer grupo de humanos na Terra, que é uma espécie só e que é uma raça só, né? Todo mundo é humano. Claro, a gente varia em altura, varia em peso, varia em formato do nariz, varia em cor de pele, mas são características tão pequenas que não fazem jus a chamar que isso aqui é uma raça, isso aqui é outra, né? Em termos de diferença genética, somos muito parecidos. E ainda mais, outro fenômeno curioso que acontece nos últimos séculos, principalmente devido ao nosso poder de navegar pelo mundo e depois viajar de avião e de outras formas, a tendência é a gente misturar cada vez mais. Então nós somos uma espécie só, né? E as diferenças geográficas que a gente tem são mínimas, assim, né? Então é muito difícil a gente conseguir estereotipar hoje, né? Dizer, você tem cara de que veio da Índia, que veio do Japão. Nossa, a diversidade é tão grande. E aqui no Brasil a gente tem de tudo, também, né? Também. Então, numa mesma sala de aula, você pode estar com alguém que tem o olhinho puxado, com uma pele um pouco mais clara. Então, isso varia muito, né, entre nós. E acho que essa beleza da nossa espécie é essa, né? De que raça pura nunca teve. Até se a gente parar para pensar, há 40 mil anos, o último grupo que tinha convivendo com a gente do gênero Homo era o homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis, que era muito bem ajustado à Europa, né? Era um pouco mais troncudo para aguentar o frio e tal.
mas que acabou sendo extinto há uns 40 mil anos. E a informação que tinha até há pouco era que eles foram substituídos ou por embate direto com a nossa espécie, pelo Homo sapiens ser mais agressivo, ou que haviam sido substituídos, né, num ponto de vista ecológico, ou que haviam sido assimilados pela nossa espécie. Hoje a gente sabe que sim, que de fato, principalmente onde hoje é a Península Ibérica, né, ali onde hoje é Portugal e Espanha, de que a gente tem registro das duas espécies hibridizando, nós Homo sapiens com os neandertais, ou seja, a gente já começou como raça misturada de saída, né? A gente nunca foi raça pura em momento algum, né? Então isso é divertido pensar nisso, né? Porque muito que se usa de preconceito, como pseudociência, para justificar, não, isso aqui é diferente, isso aqui é superior, é uma tremenda bobagem, né? Do ponto de vista científico, nós somos todos uma única espécie, todo mundo com capacidades. Claro, varia, né, entre nós, mas varia muito mais dentro das populações do que entre elas. Então a gente é um grande mosaico, né, de diferentes culturas, de diferentes origens, mas que no final é tudo uma espécie só, né? Além do mais, quando se fala em evolução humana, a evolução não genética, mas em forma de inteligência, depende de cada um. Sim. Do esforço de cada um. Eu não consigo copiar o que o cérebro do outro está fazendo para mim. Depende do esforço de cada um, né? Sim. E do interesse de cada um, né? Essas são duas maneiras de ver a evolução também, né? Uma é a evolução biológica, né? Que a gente explica por que a gente tem hoje uma face mais plana e uma abóbora craniana mais arredondada, uma postura ereta e tal. Isso estaria dentro desse quesito mais biológico, né? Que vai falar de morfologia, de anatomia e por aí vai. Mas tem toda uma parte cultural, né? Que avança muito mais rápido, né? Que tem um desenvolvimento muito mais veloz, porque a gente consegue aprender de maneira mais rápida com os outros, né? Não precisa meus filhos herdarem um gene, daí aquilo vai passar para meus netos. Ou seja, não precisa pensar em gerações, né? A gente pode aprender muito rápido, assim, de maneira instantânea, né? A gente tem livros, a gente tem hoje redes inteiras de informação, né? Que a gente, desde artigo científico, a própria rede mundial de computadores, né? Então a gente tem acesso à informação de uma maneira que nunca se viu antes. A questão é o quanto vai de cada um, querer ir atrás, querer se aprofundar, não ficar só preso numa notícia superficial, mas ir à fonte, né? Checar as fontes, que é o que nos falta bastante hoje, né? Talvez seja esse senso crítico, né? Essa questão de querer saber mais, mas ir atrás das fontes certas da informação, né? E não aceitar tudo que vê e ficar numa posição mais passiva, né? Mas sim, eu diria também, professor Rodrigo, que em algum momento algum design entrou na parada aí para dar uma melhorada na aparência do ser humano, né? Mesmo sem querer. Isso é das misturas, né? Sim. É uma coisa que uma receita. Tu vai misturando, tu vai descobrindo coisas novas e melhores, né? Sim, eu gosto de pensar na seleção natural como se fosse um filtro, né? Como se fosse uma grande peneira, né? Que a gente vai ter formas de vida que vão conseguir passar por essa peneira e outras não. E isso valeu para nós humanos também, né? Então, desde questões de empatia, trabalhar em grupo, isso foi selecionado também para acontecer, né? Não é à toa que a gente hoje é um primata sociável, né? De que a gente precisa viver em grupo, precisa viver em sociedade, né? Então a gente tem esses aspectos que foram da nossa sobrevivência também, né? Então imagina nós humanos agora, né? Se a gente conseguisse pegar uma máquina do tempo e ia, 200 mil anos para a savana africana agora. Sem tecnologia, sem arma, sem nada. Nossa, a gente ia ser comida de leão, né? A gente já está sujeito às pressões que o ambiente teria, né? Então um jeito de sobreviver foi esse, né? De viver em grupo, de se ajudar, de ter essa questão cooperativa. E isso acabou mexendo nos nossos traços morfológicos também, né? Então o que era atrativo, né? Muita coisa que a gente vê em seleção sexual também, né? De traços que são atraentes para homens ou para mulheres, né? Um queixo mais largo num homem, costas mais largas, né? Então aquele cara é forte, vai poder proteger a prole. Ou uma mulher com a pelvis mais larga, né? Essa pode ser uma boa reprodutora, né? Ter mais filhos. Então essas características que às vezes a gente não para pensar, moldaram também a nossa morfologia, o nosso comportamento, nossa fisiologia, nosso jeito de reagir naquilo que o pessoal fala em química, né? Tem feromônios que nos ajudam a expressar por que você se sente mais atraído por uma pessoa ou menos por outra. Tem toda uma relação de feromônios, de bioquímica por trás e que envolvem nosso comportamento, que envolvem nosso cérebro, que tem uma explicação totalmente biológica, totalmente evolutiva para como a gente chegou nisso, né? Nós estamos falando de vida humana, mas o universo é vida pura. Por que nós temos, como é que surgiram, quer dizer, no mar, é na terra, no ar, é vida pura, mesmo que algumas a gente não veja. Sim. Por que cada um tem uma função. Sim. Então isso é que deixa a gente um pouquinho intrigado, afinal de contas, por que formiga tem que existir? Por que mosca tem que existir? Mosquito, sim, que incomoda um monte. Sim, baratas. Barata. Essa talvez seja a pergunta anterior até o que seria evolução, seria entender essa diversidade. Né? Por que tem tantas formas de vida, né? E por que a barata diz que tem mais
condições de sobrevida em caso de uma... Sim, de uma catástrofe, algo parecido. Um problema que a gente tinha até o período lá dos grandes naturalistas, né, que o Darwin, Wallace, Huxley, Lamarck, antes deles, né, e outros tantos tiveram, era o problema do tempo. Né? Quanto tempo tinha vida aqui na Terra, né? Então, toda a tentativa de explicar o processo evolutivo levava a ideia de que isso levava muito tempo, de que eram mudanças muito graduais, lentas, numa escala de tempo muito profundo, e a gente só foi entender o tempo que o planeta Terra tinha ali por volta dos anos 50, né, do século 20. Então, é muito recente a nossa verdadeira compreensão de quão longa é a idade do nosso planeta. E hoje a gente tem estimativa que fala em algo aí da ordem de 4,6 bilhões de anos. Antes estava falando de milhões de anos para falar de evolução, mas o nosso planeta está na ordem de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. Então o problema que os naturalistas tinham, que era o tempo, foi resolvido. Porque tempo tem pra caramba, né? Para acontecer, se desenrolar toda a diversificação. Então hoje a gente tem um registro de que nossos fósseis mais antigos estão aí na ordem de 13,8 bilhões de anos. Então para arredondar, a gente estima que a vida tem uma origem já há 4 bilhões de anos. Então tem vida aqui na Terra já há 4 bilhões de anos. Eu estou repetindo isso porque é importante ter essa compreensão de tempo profundo. É difícil, é abstrato demais, né? Então a gente tem uma ideia de que a vida surgiu muito simples, né, nos oceanos, ou seja, no mar, e que é algo muito, muito, muito simplificado. Né? A gente tem a ideia de que a unidade básica da vida vai ser a célula. Então a gente começa com organismos unicelulares e vai diversificando para outras formas de vida. Não que não tenha vida unicelular ainda hoje. Né? A maior parte da vida que a gente conhece no planeta é microscópica. Né? A gente vê coisas grandes e tal, mas isso é uma menor parte. Né? A maior parte é microscópica. Né? E até vive dentro da gente ou na superfície da gente, por mais que a gente tome banho, tem bactérias, tem pequenos organismos que se alimentam da nossa pele, enfim, que estão aí vivendo com a gente de boa. O problema todo do tempo era justamente o explicar essa diversidade fantástica que tem hoje e também a que já existiu, né? Como os fósseis, que a gente falava de dinossauros há pouco e outras coisas. Então o problema da diversificação era justamente o que a gente chama hoje de nichos vagos, ou seja, de espaços funcionais, né? Então, por exemplo, né, qual o papel de um morcego? Né? Bom, a gente tem várias e várias espécies de morcego, tem algumas espécies que se alimentam de néctar, algumas se alimentam de frutos, umas pouquíssimas que se alimentam de sangue, né, que fica toda aquela coisa do morcego vampiro e tal, mas a maioria se alimenta de insetos. Então, os morcegos têm um papel de controlar populações de inseto muito grande. Então, a gente às vezes não para pensar, né, pô, aquele morceguinho voando, né, que a gente às vezes ouve à noite, está tendo um papel de controlar, né, de comer centenas ou milhares de pequenos insetos numa noite. Então a gente poderia ter um mundo infestado de insetos, mas não tão, porque os morcegos têm um papel de se alimentar dessas formas de vida. As baratas, né, acabaram se beneficiando do nosso estilo de vida, eu digo nosso, de nós humanos, de acumular lixo, de ter resto de comida. Então ratos, pombos, baratas acabaram, vamos dizer assim, se usufruindo, né, se beneficiando do estilo de vida que nós, né, achamos de se acumular em cidades, de acumular lixo, de ter bolsões de resto de comida. E isso acabou propiciando essa diversificação, né? Ou seja, o bom e velho sobreviver e reproduzir, né? Ou seja, tinha condições para sobreviver com aquilo e sobreviver naquele tipo de ambiente, a natureza acabou beneficiando aquilo. Então essa diversidade tem muito a ver com esses aspectos funcionais que você comentou, né? Então tem papéis ecológicos dos diferentes tipos, né, de animais que se alimentam de fruto, a gente vai ter que se alimentam de plantas, vão ter plantas que vão viver em locais mais frios, plantas que vão viver em locais mais quentes, com mais seco, mais úmido. Então, são diferentes condições ambientais que acabaram moldando, né, a diversidade de vida, né, esse moldar, entenda-se seleção natural, e a matéria-prima moldada as mutações, né, ou seja, erros na replicação de DNA, né, que a cada divisão celular replica todo o DNA e às vezes copia com um errinho. E aquele errinho às vezes pode trazer uma grande novidade evolutiva, né? Pode trazer uma característica nova que venha funcionar melhor num ambiente ou melhor em outro, e assim vai. Então a vida vai surgindo de pequenos errinhos no copiar DNA de uma geração para outra, e como a seleção natural vai moldando, né? Vai fazendo essa peneira, né? O que funciona, o que não funciona, o que melhor funciona lá ou cá, e assim vai diversificando. Eu não queria encerrar o programa, acredito que deveremos fazer outros programas mais adiante, mas fala-se em vida alienígena e da importância de se estudar a ciência também. Eu não queria encerrar o programa sem essa abordagem. A ideia de vida alienígena ela é fascinante, né? Porque fica aquele sentimento, né, de que a gente está sozinho no universo, né? Pô, só esse planeta que tem vida, né? Olha que coisa mais egoísta, né? O universo tão grande, né? A gente está falando da ordem de bilhões de estrelas em cada galáxia e a gente fala em bilhões de galáxias. Então, em termos de espaço, né, no espaço físico, a gente teria muitas condições, sim, de ter vida fora daqui. Infelizmente, até agora, não tem nenhum registro sério, oficial, né? Tudo que a gente tem de ufologia é pseudociência, né? Então não dá para levar a sério. Mas não é por isso que não tem ciência séria sendo feita, né? A gente tem sondas sendo mandadas para vários planetas aqui ao redor da Terra, né? Marte,
Eu brinco que Marte é um planeta habitado por robôs, né? Um planeta que só tem robô na superfície, está cheio de robozinho lá, né? E todos eles com essa tentativa, né, de encontrar vida. Claro, Marte ainda não foi totalmente descartada porque a gente ainda arranha só a superfície do solo, né? A gente não consegue ver o que tem mais a fundo. As regiões dos polos onde tem água congelada, a gente também não conseguiu chegar lá ainda. Então é uma constante busca, né, que a gente tem dessa curiosidade, né, do poxa, será que tem vida lá fora, né? Eu gosto de pensar que sim, né, que é uma questão probabilística, né? A bioquímica que nos faz aqui pode ter coisas muito parecidas em outros locais, evoluindo, diversificando com as mesmas forças que tem aqui ou em condições parecidas. Mas infelizmente até agora a gente não tem nenhuma informação oficial, né, de que tenha vida, né? A gente tem algumas ideias de que Marte talvez possa ter ocorrido algumas formas em escala bacteriana, né, ou algo muito simples, mas que já seria uma grande novidade, né? Poxa, né, a gente acha que só tem vida aqui, imagina se logo ali no planeta vizinho já teria vida, né? Mas assim, é algo que está totalmente em aberto, né? Em termos de ciência séria, a gente não tem nenhuma evidência concreta, mas em termos de ciência séria, né, assim, a gente está explorando, né, a gente tem um programa 7 lá nos Estados Unidos que você tem antenas de rádio, né, os radiotelescópios apontados para diferentes regiões, esperando receber ondas de rádio. Porque é um negócio que a gente faz já desde que a gente inventou o rádio, né? Nossas novelas, nossos filmes, nossos programas de rádio estão indo à velocidade da luz para o espaço. Né? Se alguém não está captando isso, consegue ver e ouvir a gente. Claro, leva muito tempo, né? Mesmo a gente falando da velocidade da luz, é tudo muito distante, levaria muito tempo. Então esse primeiro contato provavelmente ainda vai demorar muito, né? E se um dia acontecer, eu acho que vai até ser entre sondas robôs, que é o que a gente está fazendo, né? Nossas sondas Voyager estão recém saindo do nosso sistema solar. E são máquinas, são robôs. Então eu gosto de pensar que nossas sondas são nossos embaixadores, né? Que eles vão muito mais adiante, vão suplantar o problema do tempo, né? Da nossa sobrevivência no espaço, vão ser sondas robôs. Mas por enquanto é tudo ficção científica ou pseudociência. Professor Rodrigo, o senhor fica no compromisso de ano que vem voltar aqui para nós continuarmos esse assunto, porque quando se fala nisso, o assunto é inesgotável. Por isso que vocês estudam bastante a respeito disso. Queria agradecer a sua participação no programa de hoje, né? Reforçar o convite para voltar aqui e reforçar o convite também a você aí de casa para que nós vamos logo voltar a falar sobre esse assunto. Assim como nós procuramos fazer toda semana, trazendo sempre um assunto de interesse de todos. Grato novamente pela sua atenção. Até a semana que vem. Vestibular URI 2020, segunda edição. Ingresso via nota do Enem ou prova agendada. Inscrições abertas. uricer.edu.br/vestibular. Vestibular URI, segunda edição. Experiências que diferenciam. Pós-graduação URI Erechim. Posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. A evolução começa pelo conhecimento.